Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Flávio Soares, sou do sexo masculino, com 50 anos. Sou pardo, cabelos pretos curtos, tenho estatura mediana. Estou trajando uma calça azul escura e com uma camisa gola polo vermelha. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Bem, nessa revisão, nós estamos vendo agora a parte referente à ótica. Ótica, como vocês sabem, é um dos assuntos que, cara, para a prova de vestibular sempre aparece. Então, aprenda, relembre, estude as equações para que você possa, na hora, conseguir fazer as questões de modo satisfatório, correto? O nosso objetivo aqui nessa aula de ótica é identificar e determinar as teorias associadas à formação de imagens, espelhos e lentes. Vocês vão ter que saber reconhecer quem é espelho côncavo, quem é convexo, quem é espelho plano e as lentes convergentes e divergentes, correto? Vamos às questões. E vamos à nossa primeira questão dessa revisão de ótica. A figura mostra como se refratam feixes de raios luminosos paralelos ao eixo principal de uma lente divergente após atravessá-lo. Olha a figura, olha a figura. Do lado oposto ao da incidência, deve-se colocar uma lente convergente de 5 dioptrias. Lembra que dioptria é a medida da divergência da lente, que seria o grau da lente, né? De mesmo eixo principal, de modo a formar um sistema óptico afocal. O que é o sistema óptico afocal? Nada mais é uma situação em que os raios de entrada, se são paralelos, na saída também deverão ser paralelos. Então, se os raios atingem a primeira lente de forma paralela ao eixo principal, ao passar pela segunda lente, eles também vão ter que ser paralelos ao eixo principal. Na figura estão indicados vários pontos do eixo principal separados por 5 centímetros cada um. Para que as lentes formem um sistema afocal, o centro óptico da lente convergente deve coincidir com qual ponto? Letra A, 1, letra B, 2, letra C, ponto 3, letra D, 4, letra E, 5. Vamos à resolução da questão. Em primeiro lugar, o que você vai ter que lembrar? Olha a figura, olhou? Os raios de luz vão ter que entrar paralelo, como está na figura, pela lente divergente. Qual a teoria que vocês vão precisar lembrar? Que os raios paralelos ao eixo principal, quando atingem a lente convergente, espalham. Cada raio vai para um lado, 2 para cima, 2 para baixo, só que tem que lembrar o seguinte, como os raios são paralelos, eles refratam, mas o prolongamento desses raios refratados deve passar especificamente por onde? Pelo foco da lente divergente. Tá, mas onde eu devo colocar a minha segunda lente para que os raios saiam dela paralelos? Aí você vai ter que lembrar a teoria. Primeiro é uma lente convergente, certo? E aí, pela teoria da lente convergente, você vai ter que lembrar que se raios paralelos atingem a lente convergente, eles são refratados diretamente para o foco dessa lente. Não esquece, raios paralelos ao eixo principal de uma lente convergente, ao passar por ela, eles devem convergir diretamente para o foco. Agora, se você fizer o contrário, fizer um raio de luz passar pelo foco da lente convergente, ao atravessar a lente, sofrer refração, esse raio vai sair paralelo ao eixo principal. Resultado, para que o raio de luz saia paralelo ao eixo principal da lente convergente, você deve lembrar que esses raios têm que, com prolongamento, passar primeiramente pelo foco da lente convergente. Isso quer dizer o quê? Que o foco da lente convergente e o foco da lente divergente estão exatamente no mesmo ponto. Tá, então quer dizer que eu vou ter que saber qual é o foco da convergente? Sim, como é que eu faço? Ele deu para você o valor da vergência, lembra? 5 dioptrias? Vergência V. Vergência, como você lembra, é o inverso do foco. Mas eu quero foco, então vai ser o inverso da vergência. Fica 1 sobre 5, 0,2 metros, que é a mesma coisa aqui, 20 centímetros, como você pode ver. 20 centímetros está associado a qual ponto? Aí o que você faz? Você mede a posição, ponto a ponto na figura, até corresponder a 20 centímetros, que é, nesse caso, a distância focal da nossa lente. Fazendo essa medida, aqui é o do foco. Primeiro ponto 5, depois mais 5, depois mais 5, mais 5. Caímos no total aqui em 20 centímetros, que bate em qual ponto? No ponto 3. Resultado, para que os focos coincidam, a segunda lente tem que estar localizada em qual posição? No ponto 3. Baseado nisso, qual a alternativa correta? Letra C. E vamos à nossa segunda questão. Uma lente biconvexa de vidro, índice de refração igual a 1,5, imersa no ar, índice de refração igual a 1, fornece de um pequeno objeto distante 15 centímetros de si uma imagem nítida projetada numa tela que se encontra a 60 centímetros da lente, conforme mostra a figura a seguir. Está vendo a figura? Ó, objeto, 15 centímetros de distância, a imagem formada na tela, 60 centímetros de distância. Continuando, considere as afirmativas a seguir. A primeira, considerando a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, no interior da lente, a luz se propaga com velocidade igual a 2 vezes 10 elevado a 8. A segunda,
A lente em questão exibe sempre o comportamento convergente, mesmo que seja colocada no meio de maior índice de refração que o vidro. A 3, caso a lente se afaste 45 centímetros do objeto, ficando a 15 centímetros da tela, também poderá ser formada na tela uma imagem nítida do objeto. São correta ou corretas apenas as afirmativas. Letra A, 1 e 2. Letra B, 2 e 3. Letra C, 1 e 3. Letra D, 1. Letra E, 3. Vamos à resolução. A primeira é verdadeira ou falsa? Nesse caso é verdadeira. Ah, mas é difícil resolver? Não. Ele só quer que você calcule a velocidade da luz no interior da lente. Para isso, refração. Basta pegar a equação do índice de refração. Índice de refração, C sobre V. Lembra que o C é velocidade da luz no ar ou no vácuo e o V é velocidade da luz em outro meio que não seja nem ar nem vácuo, que nesse caso é o vidro. Isolando, pega o V, passa para cima, o N passa para baixo, fica C sobre N. Substitua os valores. Velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8. Índice de refração do vidro, 1,5. Faz a conta, 3 por 1,5, 2. Repete, 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 8. A primeira, verdadeira ou falsa? Nesse caso, é verdadeira. A segunda, é verdadeira ou falsa? Falsa. Por quê? Porque a lente muda a característica quando você muda o meio onde ela está. Claro que essa mudança de meio está associada ao fato de você ter a alteração na relação do índice de refração da lente com o meio. Por exemplo, a nossa lente era convergente, ela está colocada no ar. Índice de refração da lente é maior que o do ar. Aqui, ó, índice de refração da lente. 1,5 do ar vale 1. Se ela for colocada em outro meio com índice de refração maior, a propriedade vai mudar. O índice de refração do meio vai ser maior que o da lente. E a sua lente, que era convergente, torna-se divergente. Então, nesse caso, a segunda é verdadeira ou falsa? Nesse caso, é falsa. A terceira é verdadeira ou falsa? Aí, nesse caso, o que você pode fazer? Você pode observar primeiro que na primeira situação, qual era a posição do objeto? Lembra, a distância do objeto à lente, nesse caso, 15. Distância da imagem, da posição da imagem até a lente, nesse caso, 60. Para essa primeira posição, o foco da lente vai ser 12 centímetros. Aí eu troquei. Se você prestar atenção, agora as posições estão invertidas. A distância do objeto vale 60, que ele fala que se afasta, né? Lembra disso? A lente se afasta do objeto? E aí que está a questão, ela se aproxima da tela, que é onde está formada a imagem. Se você fizer o mesmo cálculo, olha aí, você vai encontrar o foco exatamente igual. Resumindo, para a primeira situação e para a segunda situação, não mudou o foco da lente. Isso quer dizer que a imagem continua nítida na tela. A terceira é verdadeira ou falsa? Nesse caso é verdadeira. A opção que você marcaria, letra C. Apenas a 2 e a 3 são corretas. E vamos à nossa terceira questão. Considera o sistema óptico constituído de um tubo cilíndrico opaco, no qual foi acoplada internamente uma lente esférica gaussiana plano-convexa, com índice de refração igual a 1,5 e raio de curvatura 0,5 metro para a face convexa, conforme mostra a figura 1. Olha a figura 1. Nessa disposição, a lente divide o tubo em duas partes, que são preenchidas com materiais homogêneos transparentes isotrópicos, de índice de refração N1 igual a 2 e N2 igual a 1, tal que N1 seja maior que N e N maior que N2. A partir dessa configuração, faz-se incidir um feixe de luz paralelo ao eixo do cilindro e ao eixo óptico principal da lente, que, após refratar-se, converge a um ponto P na figura 2. Posteriormente, utilizando o mesmo sistema óptico, porém, trocando-se o material de índice de refração N por outro material, também homogêneo, transparente isotrópico, índice de refração N3 igual a 3, e incidido o mesmo feixe de luz paralelo ao eixo do cilindro sobre a lente, obtém-se um ponto focal P', olha a figura 3. Nessas condições, a razão P sobre P' entre as distâncias P e P' dada por letra A, 1 sobre 2, letra B, 1, letra C, 2, letra D, 4, letra E, 5. Bom, vamos à solução da questão. Primeira coisa que você vai ter que fazer, pensar, a luz ela está entrando no tubo, atingindo a lente pelo lado esquerdo. E aí que está a questão, do lado esquerdo, tanto faz ser meio 1, meio 2, meio 3, meio 4, a luz está chegando à lente, nesse caso, na forma de raios paralelos. E aí é que está a questão, né? Se são raios paralelos, ao atingir, nesse caso, a face plana da lente, não vai sofrer alteração na sua trajetória, vai passar direto. De tal modo que esse meio da esquerda não vai interferir no que vai acontecer depois, porque tanto faz como tanto fez, a luz está atingindo a lente, formando 90 graus com a superfície. Agora, do outro lado, tem o outro meio, e esse outro meio influencia na refração da luz. Só que o outro meio é o mesmo. Se o outro meio for o mesmo, a refração vai mudar? Não vai mudar. E se a refração não muda, o ponto focal para os dois é exatamente o mesmo. A distância onde os raios se encontram é a mesma. Baseado nisso, se você fizer a divisão P por P', você vai obter que resultado? 1. Baseado nisso, qual alternativa você marcaria? Letra P.
E vamos à nossa quarta questão. A origem dos espelhos pela raça humana data de 5.000 anos atrás, na Suméria, onde os espelhos dessa época eram construídos como placas de bronze polidas com areia. Considere um trilho óptico onde é possível acoplar diversos tipos de espelhos para fins experimentais. Inicialmente, o trilho é preparado com um objeto linear de altura H, que se encontra a uma distância P de um espelho plano E. A distância entre a imagem formada pelo espelho e o objeto é de 24 centímetros. Substituindo o espelho por um espelho esférico côncavo C, colocada na mesma posição em que o espelho plano se encontrava, observa-se que a imagem é direita, direita, e possui uma altura 4 vezes maior que o objeto. Sobre esse experimento foram feitas as seguintes afirmações. A primeira, nos dois casos, as imagens formadas pelos espelhos plano e côncavo são virtuais. A 2, a distância entre imagem e objeto, no caso do espelho côncavo, é maior que a distância entre a imagem e objeto, no caso do espelho plano. A 3, a distância focal do espelho côncavo vale 24 centímetros. É correto que se afirma em letra A, 1 e 2 apenas, letra B, 2 e 3 apenas, letra C, 1 e 3 apenas, letra D, 1, 2 e 3, letra E, nenhuma das anteriores. Vamos à resolução da questão. Primeiro, é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Por que verdadeira? Porque é espelho plano. Se é espelho plano, aí o objeto é colocado na frente, a imagem vai ser formada atrás do espelho. E aí você vai ter que lembrar que a imagem vai ser formada atrás do espelho à mesma distância que o objeto está na frente. Ele fala para vocês que a distância entre objeto e imagem vale quanto? Nesse caso, 24 centímetros. Se vale 24 centímetros, diga para mim, qual a distância de cada um deles ao espelho? Nesse caso, 12 centímetros, metade, correto? E aí ele pergunta com relação à imagem. A imagem, nesse caso, como é um espelho plano, é uma imagem real ou virtual? Só para você não esquecer, nesse caso virtual, que ela é formada atrás do espelho. Agora, no espelho côncavo, a imagem é real ou virtual? Aí o que você faz? Calcula a posição da imagem. Mas precisa calcular a posição da imagem? Nesse caso, não. Por quê? Porque ele já fala que a sua imagem é direita. No texto ele fala a imagem criada é direita. E toda imagem direita no espelho esférico é uma imagem real ou virtual. Nesse caso, real. Outra forma que você tem de visualizar é calculando a posição da imagem. Ele já deu para você da ampliação que vale 4, lembra? Ele deu a posição do objeto que vale 12. Se você pegar a equação da ampliação menos P' sobre P, calcule a posição da imagem, dá menos 48. E lembra, quando P' for negativo, a sua imagem é virtual. Então, as duas são virtuais, verdadeiro ou falso? Nesse caso, é verdadeiro. A 2, verdadeira. A distância entre imagem e objeto, no caso do espelho côncavo, vale, nesse caso, 60 centímetros. Você tem o objeto de um lado e imagem do outro, não esquece isso. Agora, ela é maior que a distância entre imagem e objeto no espelho plano? Sim. Imagem e objeto no espelho plano, 24. Imagem e objeto no espelho côncavo, 12 mais 48. Um na frente e outro atrás, 60 centímetros. É maior? É. É verdadeira ou falsa? Nesse caso, é verdadeira. E a última, é verdadeira ou falsa? Falsa. Calcule a distância focal. Para isso, pegue a equação do foco. Lembra? 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Substitua P, nesse caso 12, P' menos 48. Lembra que ela é virtual. Faz a conta e você vai ter uma distância focal, nesse caso, para o espelho, de 16 centímetros. Baseado nisso, qual a alternativa que você marcaria para a questão? Letra A. Gostou da nossa aula de hoje? É um assunto importante para o vestibular da UEA que segue. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.